Muita gente me pergunta, Nutri, preciso mesmo cortar leite, queijo, glúten e açúcar tendo hidradenite? Fica nesse vídeo que eu vou te contar a verdade e sem terrorismo nutricional. Eu sou Clara Fonseca, nutricionista funcional especializada em tratamento de pacientes com hidradenite supurativa. Ao longo dos últimos 9 anos, já são mais de 800 atendimentos a esses pacientes. Bora lá? Então, bora lá. Vamos lá. A gente precisa entender uma linha de raciocínio. Eu vou começar pelo mais polêmico, normalmente, que é o bendito do leite e dos seus derivados. Né? O que que acontece? Leites e derivados aumentam uma substância chamada IGF-1. Essa substância, ela piora a obstrução do folículo piloso, piorando a inflamação da hidradenite, ou seja, aparecendo novos nódulos, aumentando dor, secreção e inflamação. Mas, Clara, isso serve para todo mundo? Às vezes eu escuto e recebo algumas mensagens com o seguinte discurso: tirei leites e derivados por um tempo, sei lá, 2 semanas, e nada aconteceu. E aí eu sempre gosto de trazer uma reflexão do tirei por 2 semanas e nada aconteceu. A gente precisa observar alguns pontos antes de tirar uma conclusão precipitada, seja ela por não inflamar ou seja ela por inflamar, né? Ambos os lados da questão em si. Quando a gente tira o leite e os derivados, vamos fazer uma analogia aqui. Vamos supor que o martelo é o leite e os seus derivados, né? É o laticínio. Essa parede aqui atrás de mim é o seu intestino, é inflamação. Se eu pego o martelo, que é o leite de derivados, e começa a bater nessa parede, ela tá branquinha, lisinha, né? Vai começar a cair a massa, depois vai chegar no cimento, até que a gente vai chegar no tijolo. Se eu paro de comer leites e derivados, ou seja, se eu paro de martelar, aquela parede que está quebrada, ela se recompõe sozinha? Não. A gente precisa fazer alguma coisa para botar cimento, depois passar a massa, esperar a massa secar, lixar, pintar. Tem um processo para ela voltar a ser branquinha desse jeito novamente, né? Então, ótimo. Quando o paciente vira para mim, paciente, o seguidor, né, vira para mim e fala assim: parei leite e derivados por 2 semanas e continuo inflamado do mesmo jeito, não resolveu nada, não desinflamei. A pergunta primeira a ser feita é: você parou e o que você fez para melhorar? Porque quando você para, você só tira o martelo que você estava martelando na parede. Quando a gente fala de tratamento nutricional para hidradeniite, a gente precisa olhar todos os pontos. Eu sempre vou repetir. Quem já viu outros vídeos já deve ter me visto falando isso. Não é sobre o que você exclui apenas, é sobre o que você inclui, o que você está colocando na sua alimentação. Isso, você está fazendo algum tipo de tratamento? Você deu alguma ajuda para melhorar essa parede? Porque se você estragou a parede, sua permeabilidade do intestino está completamente alterada, seu corpo está fragilizado pelo aumento de IGF-1 que esse leite e seus derivados estavam causando, e nada foi feito para melhorar, e refazer essa bagunça, de fato, você não vai ver nenhum tipo de melhora, porque a única coisa que você fez foi parar de comer. Tem alguns pacientes que são tão sensíveis que só o parar de comer sem mexer mais nada já nota alguma melhora. Mas outros pacientes precisam de um tratamento. Tratar o intestino, melhorar a qualidade dessa alimentação. Muitas vezes a gente entra com vitaminas e minerais suplementados. Então precisa ter uma estratégia nutricional para além da exclusão do leites e derivados. E aí eu vou te contar uma outra história, né? Isso é uma parte primeira. Quando você fala que excluiu e nada adiantou, se pergunte: o que eu fiz para melhorar além da exclusão? Isso é um ponto que eu falo que assim é primordial. Sem isso, a gente está
fingindo que tá fazendo alguma coisa, certo? E aí eu vou te contar uma outra história de um paciente meu. Ele veio para consulta, eu lembro que 30, 40 dias depois ele voltou para uma segunda consulta e nessa segunda consulta ele já não tinha mais lesão. A melhora dele foi realmente excelente, muito rápida, e ele ficou 30, 40 dias sem comer lácteos, né? Aí voltou para essa segunda consulta. Aí a gente fez mais algumas alterações, enfim, mas ele estava tratando o intestino, suplementando, comendo muito mais saudável. Na terceira consulta dele, que foi a terceira e última, porque eu dei alta, ele virou para mim e falou o seguinte: Clara, nesses últimos 30 dias, entre a segunda consulta e a terceira, eu comecei a fazer um teste. Eu falei: conte-me. No fim de semana, apenas um dia, eu escolho se eu vou comer hambúrguer com queijo ou duas fatias de pizza. E nunca mais eu inflamei. Então, o que que acontece? Isso que aconteceu com ele já aconteceu com mais um outro paciente meu, dessa mesma forma. Inclusive, aconteceu com esse outro paciente porque eu contei essa história do primeiro para esse segundo e a gente fez esse teste. Só que esse paciente e esse outro que começou a fazer o teste e deu certo também, era essa refeição. Era um hambúrguer ou duas fatias de pizza. O restante da vida deles estava toda organizada. Tomavam os suplementos, comia metade do prato de legumes e verduras, faziam atividade física. Eles mudaram o estilo de vida deles e conseguiram incluir na rotina esses alimentos de uma forma pontual na semana. Já tive pacientes que eu tentei a mesma estratégia e o corpo simplesmente não respondeu. Então, é possível voltar a comer leites e derivados depois de um tratamento nutricional? É possível. É para todo mundo? Não é para todo mundo. Como saberemos? Testando. Eu tenho pacientes que, por exemplo, não voltam não toleram, né, na verdade, porque nunca toleraram o leite de vaca, mas a gente reintroduz queijos e laticínios de búfala, cabra e ovelha. E aí eles toleram e não inflamam. Mas do mesmo jeito desse paciente, a gente reintroduz, ou na verdade introduz para quem nunca comeu, né? Esses lácteos, porque eles têm uma questão genética diferente da vaca ali quando o paciente estabiliza a hidradenite. Estabilizou a hidradenite, as inflamações estão espaçadas, cicatrizou, está entrando em remissão, quer testar os lácteos? A gente pode testar a introdução novamente dos lácteos de vaca normais, ou, se preferir, a gente vai para búfala, cabra e ovelha. Acaba que sendo muito mais búfala do que os outros dois, porque o queijo de búfala financeiramente ele é mais acessível e mais fácil de encontrar também, mas poderia ser qualquer um dos três. Então, isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Faço isso frequentemente com os meus pacientes, atendo pacientes com hidradenites todos os dias e vejo isso na prática acontecendo, certo? Um outro alimento que a gente falou aqui é o glúten, né? Que já teve alguns vídeos que eu falei sobre isso. Ele realmente, o glúten ele não causa hidradenite. Comer farinha de trigo não vai desencadear hidradenite, tá? Isso é uma coisa também muito importante. Outra coisa que eu não falei é essa questão do leite não é nem por intolerância à lactose e nem por alergia ao leite, tá? Paciente com hidradenite não necessariamente, né? Não necessariamente é intolerante à lactose, não necessariamente ele é alérgico ao leite. O leite e os derivados na hidradenite é porque aumenta a IGF-1 e isso piora a obstrução do folículo piloso. Isso não tem nenhuma relação com intolerância à lactose e alergia à proteína. A pessoa pode ser também, mas aí não é por conta da hidradenite, é porque o corpo da pessoa é desse jeito, tá? Voltando para o glúten. A mesma coisa com glúten. Paciente com hidradeniite, ele não é um paciente celíaco. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho pacientes celíacos com hidradeniite. Doença celíaca é uma doença autoimune, ela é uma doença. O que a gente tem
É paciente com sensibilidade não celíaca ao glúten. O que que é isso, Clara? É o paciente que, ao comer glúten, tem algum tipo de reação. Ou tem uma distensão abdominal importante, aquela barriga fica bem distendida, fica com muitos gases, aqueles gases que doem, né, incomodam. Tem diarreias ou tem uma prisão de ventre horrorosa, ficam com enxaqueca, muitos começam a se coçar e muitos percebem a piora da hidradenite. Todos esses sintomas que eu falei aqui já são o suficiente para que você não queira comer e ficar se sentindo mal. Mas isso não é doença celíaca. Então a gente precisa avaliar o paciente de forma individualizada e tentar ver o que que ele sente, porque tem paciente meu que não sente absolutamente nada. Muitas vezes, quando a gente troca a qualidade dessa farinha de trigo, isso faz diferença. Quando a gente, por exemplo, vai para um pão de fermentação natural, dessas de fermentação lenta, né? Normalmente a farinha de trigo feita, usada pelas padarias de fermentação lenta natural, é um tipo de farinha de trigo com uma qualidade melhor. E aí, o processo da fermentação lenta faz com que a digestão desse trigo, que já tem uma qualidade melhor, seja uma digestão melhor e a pessoa sente menos inchaço, menos gases, menos enxaqueca, menos diarreia, menos estufamento. Então, tudo isso é individualizado, não é um padrão para todo mundo. Eu tenho pacientes que comem pão integral do mercado, que aí a única questão vai ser os aditivos químicos, mas assim, não pela farinha de trigo, e que não sentem absolutamente nada, entram em remissão comendo pão no mercado integral, né? A gente vai melhorar a qualidade, vai preferir um pão integral porque tem mais fibra, para o intestino isso vai ser mais interessante, né? Para o desbiose, enfim, do que um pão branco, chechelento, cheio de aditivo químico, açúcar e etc. Mas por esse motivo, e não porque ele tem uma sensibilidade não celíaca ao glúten e está fazendo um tipo de reação, né? Uma outra alternativa também é a gente rodiziar, né? Hoje você vai comer pão, amanhã você vai comer tapioca, depois você não vai comer nada, enfim, né? Vai comer arroz, não vai comer macarrão e etc. Então, existem várias alternativas e a gente vai de acordo com cada paciente e a reação dele em relação à hidradenite. Mas isso não é tem tendinite, não come mais glúten. Inclusive, lembrei aqui, falando, a gente vai lembrando, né? Uma coisa muito importante: jamais, em hipótese nenhuma, vocês devem excluir o glúten sem antes consultar um profissional. E aí eu vou te explicar por quê, e é um assunto, eu vou fazer um adendo aqui nesse vídeo que é importante. Existe paciente celíaco que tem a doença e ele é assintomático. Quando você exclui o glúten, vamos supor que você seja um paciente celíaco assintomático. Você não sabe que você tem doença celíaca, você não tem nenhum tipo de. Você tem até alguns sintomas, mas não são os sintomas clássicos. E você não sabe. Aí você descobriu que tem hidradenite. Aí o que você faz? Tem que excluir o glúten. Vou lá e excluo sozinha, sem ir atrás de um nutricionista, de um gastroenterologista, de falar com o meu dermatologista especializado em hidradenite. Simplesmente, por conta própria, eu resolvo excluir o glúten. Obviamente, minha doença celíaca, que eu não sei que eu tenho, também vai melhorar, porque o tratamento é esse, a exclusão do glúten. Só que aí chega no Natal e eu sou louca por rabanada e por panetone. Aí eu como. Aí vou na festa do amiguinho lá, sei lá de quem, vou lá e como um bolo, como um salgadinho. Aí fui tomar um café com uma amiga, comi um pãozinho. Só que eu sou celíaca, eu não poderia estar comendo nada de glúten. Isso pode causar outras doenças mais graves, tipo câncer de intestino. Não estou dizendo que vai, estou dizendo que pode. Então, não excluam o glúten sem consultar um profissional. Quando o paciente chega para mim, eu peço, mesmo que não tenha sintomas,
eu peço o exame de doença celíaca, para eu ter certeza que aquele paciente não tem doença celíaca, que eu posso testar, tirar e colocar o glúten e que não vou causar nenhum prejuízo para a saúde desse paciente, ou para descobrir, como já aconteceu algumas vezes, que aquele paciente na minha frente é assintomático, mas ele tem doença celíaca, então ele precisa de um olhar individualizado para essa doença celíaca também, para além da hidradenite. Então, não façam isso sozinho, não excluam um alimento sem ajuda profissional, tá bom? Então, bora lá. E o último alimento dessa listinha dos três mais aí é o açúcar, né? O açúcar, de fato, ele é associado à piora da inflamação. Ele é péssimo, os excessos de açúcar são péssimos para o nosso intestino. Fora que paciente com hidradeniite acaba desenvolvendo, às vezes, outras doenças associadas, tipo diabetes. Então, não é raro a gente pegar paciente com hidradeniite com uma insulina descompensada, porque piora a inflamação, com uma glicose, uma hemoglobina glicada também, tudo bagunçado ali, com o fígado sobrecarregado também. Então, os picos de glicose pioram os marcadores inflamatórios da hidradeniite, vão piorar a inflamação, vão piorar o intestino. Então tem muita coisa envolvida com excesso. Eu não estou falando de exclusão, estou falando de excesso, gente. Excesso de açúcar. Ah, mas o meu. Eu sou uma pessoa que eu tomo café com açúcar. Ai, não, Trita, tomo café com açúcar. Detesto adoçante, gente. Ai, eu amo café. Não, não consigo tomar café puro e com adoçante pior ainda. Eu prefiro não tomar, mas eu amo meu cafezinho. Então, assim, eu boto açúcar onde? No café. Eu não tenho hábito de suco, mas quando eu tomo suco, por algum motivo, sei lá, vou almoçar na rua, sei, enfim, quando acontece, que é muito raro, é o suco natural da fruta sem adoçar. Aí eu faço escolhas melhores, seja um abacaxi, principalmente no verão, né, que tá sempre doce, um suco de laranja que seja. Enfim, não coloco açúcar. Então, o açúcar, ele se reduz ao meu café. Não precisa excluir, mas não se entupa de açúcar. É açúcar no café, açúcar no suco, é um monte de doce ao longo do dia, é bolo, é chocolate, é quindim, é paçoca, é açaí com xarope de guaraná, paçoca, leite em pó, já não devia nem estar comendo leite, né? Enfim. Então, excesso de açúcar é muito ruim. A gente não precisa excluir por completo. Aproveitando que está falando de açúcar mesmo, né? Meio que tanto faz. Vamos lá, não é que tanto faz, mas refinado, mascavo, demerara e açúcar de coco. O refinado, de fato, é o pior deles. Porque além de ser açúcar, como todos eles são, ele tem muitos processos industriais para ficar branquinho, lindinho daquele jeito. Então, ele não é uma alternativa boa para você ter dentro da sua casa, que vai ser o que você vai consumir com frequência. Escolha entre o demerara, o mascavo e o açúcar de coco. O açúcar de coco, ele tem um gosto típico dele, né? Ele tem um índice glicêmico um pouquinho menor? Tem. Não justifica o valor financeiro dele, não, tá? Então, o ideal é, todos eles são açúcar, todos eles você precisa comer menos. Então, você escolhe o que financeiramente é mais viável para você e no paladar é mais agradável. Eu gosto de todos os três, né, demerara, mascavo e de coco, mas na minha casa eu acho que o demerara ele tem um gosto mais suave e dependendo do que, sei lá, vou resolver fazer um bolo uma vez na vida, outra na morte, eu vou usar o açúcar demerara, tá? Então, essa é a minha escolha, não precisa ser a sua escolha. Então, só para entender que açúcar é açúcar, a gente tem sempre que pensar quanto menos, melhor. Certo? Então, nem tudo, nem todo mundo vai precisar excluir tudo. Precisa de observação. Muitas vezes a gente consegue reintroduzir algumas coisas. É sempre importante ter ajuda profissional para fazer as alterações e montar um plano alimentar para você. Você é um ser único, graças a Deus, coisa linda. E precisa de uma atenção única, certo? Não esquece de curtir,
compartilhar esse vídeo se ele foi interessante para você. E principalmente, se você ainda não segue o canal, clica para seguir, bota lá, acho que tem um sininho para você receber notificação dos próximos vídeos. Foi muito bom ter você por aqui. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.